Está no ar o programa Sintonia com Deus, programa da Igreja Presbiteriana de Sapucaia do Sul. Meu nome é Everton, sou pastor da igreja e você é o meu convidado para ficarmos essa próxima 1 hora ouvindo belíssimas canções que nos fazem refletir e também a palavra de Deus. Estavas desde o princípio. Hillsongs canta Me Rendo a Ti. Eterno tu és, Senhor. Criaste do nada a terra. Me rendo a ti. Antes que eu pecasse, pagaste o preço na cruz. Meus erros pesaram em teus ombros. Me rendo a ti. Que posso dizer? Que posso fazer? Se não entregar-te, ó Deus, o meu coração, na salvação caminho, teu Espírito vive em mim. Tuas promessas, me rendo a ti. Que posso dizer? Que posso fazer? Se não entregar-te, ó Deus, o meu coração. Que posso dizer?
se não entregar-te, ó Deus, o meu coração. Você está ouvindo o programa Sintonia com Deus. Necessitam de um amor perfeito, perdão e compaixão. Todos necessitam de graça e esperança, de um Deus que salva. As montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Com meus medos, falhas e temores, enche o meu
Você acabou de ouvir aí então a banda Hillsongs cantando duas canções. A primeira intitulada Me Rendo a Ti e a segunda canção com o título Poder para Salvar. Vamos agora aos nossos recadinhos especiais. A luta contra a Covid-19 continua. Veja o que fazer para proteger você e sua família. Lembre-se dos 3 M's: máscara no rosto, mãos higienizadas e mantenha uma distância de 2 metros. E evite os 3 A's: aglomerações, aproximações e ambientes fechados. Ainda não é hora de dividir aquele chimarrão. Mantenha-se em segurança e proteja sua família contra a Covid-19. É isso aí, vamos ficar livre da Covid-19, cada um se cuidando, né? Seguindo aí as orientações da Secretaria da Saúde. E se você deseja entrar em contato conosco, né, ou conhecer um pouco mais da Igreja Presbiteriana de Sapucaia do Sul, você pode nos conhecer pelas mídias sociais, né, o Facebook, o Instagram, o Telegram. Aí você digita lá IPB Sapucaia, né, no YouTube, Telegram, Instagram e Facebook, IPB Sapucaia. Aí você tem ali informações da Igreja Presbiteriana do Brasil em Sapucaia do Sul. Mas se você está aqui por perto, região da Grande Porto Alegre, deseja nos conhecer presencialmente, né, você pode vir aqui à Rua São Luís, número 188, bairro Jardim, cidade de Sapucaia do Sul, Rio Grande do Sul. Então, repetindo aqui, a Rua São Luís, número 188, aqui no bairro Jardim, na cidade de Sapucaia do Sul. E você será muito bem-vindo aqui em nosso meio. As programações presenciais são as reuniões de oração às quintas-feiras, no horário das 19h30, e a Escola Bíblica Dominical, domingo pela manhã, às 9 horas da manhã, e o culto solene de adoração ao Senhor, domingo à noite, às 19h30. E a tua presença será muito bem-vinda em nosso meio. Será um prazer podermos louvar a Deus e conhecermos mais e mais da palavra do Senhor juntamente com você. E nesse momento eu quero ler aqui com você uma passagem da Escritura que está em Provérbios de número 31, o verso de número 10. Esse verso e essa passagem da palavra de Deus fala sobre a mulher virtuosa e diz assim: mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor muito excede o de finas joias. O coração do seu marido confia nela e não haverá falta de ganho. Então eu quero compartilhar com você que está nos ouvindo 2 canções que marcaram muito a minha vida. Essas 2 canções não marcaram só a minha vida, como também a vida de uma pessoa muito especial que está na minha vida há 22 anos. Nesse mês de dezembro, Dona Clarice, irmã Clarice, minha esposa e eu completamos 22 anos de casamento. E eu quero nesse instante compartilhar com você que nos ouve 2 canções que marcaram muito a nossa vida e quero aproveitar esse momento romântico da programação, dedicar essas 2 canções à minha querida esposa Clarice. Vamos ouvir então essas 2 próximas canções. Quando eu te vi a primeira vez, meu coração bateu mais forte. Eu vi em você alguém especial. Quando
te falei, logo percebi, você era tudo que eu queria, tudo que sonhei, que pedi a Deus. É mais que um sonho, a nossa união. Somos felizes, vivendo como irmãos. Felicidade, bonança, quando Deus se faz presente na aliança. Quando eu te vi a primeira vez, Meu coração bateu mais forte. Eu vi em você alguém especial. quando te falei, logo percebi, Você era tudo que eu queria, tudo que sonhei, que pedi a Deus. É mais que um sonho, a nossa união. Somos felizes, vivendo como irmãos. Felicidade, bonança, quando Deus se faz presente na aliança. É mais que um sonho, a nossa união. Somos felizes, vivendo como irmãos. Felicidade, bonança, quando Deus se faz presente. quando Deus se faz presente, quando Deus se faz presente na aliança. Quando o amor toca o coração, traz um sentimento maior que a paixão. Basta um olhar, um toque, nada mais, pra fazer feliz, como só você me faz. Deus uniu as nossas vidas de uma vez, e cada dia é o primeiro outra vez. Como o primeiro olhar, nada nunca vai mudar. Não vai mudar, não vai mudar. Quando o amor toca o coração, o tempo para, a vida vira uma canção. E não há nada melhor do que amar você. Eu nunca vou te perder, foi Deus quem me deu você. É
como poder sonhar e nunca acordar. Um sentimento maior que a paixão. Basta um olhar, um toque, nada mais, pra fazer feliz como só você me faz. Deus uniu as nossas vidas de uma vez, e cada dia é o primeiro outra vez. Como o primeiro olhar, nada nunca vai mudar. Não vai mudar, não vai mudar. Quando o amor toca o coração, o tempo para, a vida vira uma canção. E não há nada melhor do que amar você. Eu nunca vou te perder, foi Deus quem me deu você. É como poder sonhar e nunca acordar. Deus uniu as nossas vidas de uma vez, e cada dia é o primeiro outra vez. Como o primeiro olhar, nada nunca vai mudar. Não vai mudar, não vai mudar. Quando o amor toca o coração, o tempo para, a vida vira uma canção. E não há nada melhor do que amar você. Eu nunca vou te perder, foi Deus quem me deu você. É como poder sonhar e nunca acordar. Nunca acordar. Você acabou de ouvir aí então as duas canções. A primeira delas foi Mais Que Um Sonho, com Cassiane e Jairinho, e a segunda canção, Amar Você, com Fernanda Brum. Momento romântico aí, dedicado de modo muito especial à minha querida esposa Clarice. E agora chegou o momento da nossa reflexão, né, nosso devocionário cada dia, devocionário da LPC Luz para o Caminho. Se você deseja conhecer um pouco mais, né, você pode digitar ali na internet, Luz para o Caminho, e você vai encontrar a nossa editora e então os devocionários cada dia. Hoje o devocionário cada dia nos conduz aqui a uma reflexão sobre os dramas do Redentor, baseado em Isaías 53, a passagem da Palavra de Deus que passamos a ler nesse momento. Quem creu em nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor,
porque foi subindo como renovo perante ele e como raiz de uma terra seca. Não tinha aparência nem formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosquiadores, ele não abriu a boca. Por juízo o opressor foi arrebatado, e da sua linhagem quem dela cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo, foi ele ferido. Designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte. Posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazê-lo enfermar. Quando der ele a sua alma como resgate pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias. E a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso, eu lhe darei muitos como a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte. Foi contado com os transgressores, contudo levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Aí então a leitura de Isaías capítulo 53. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer. Isaías 53, versículo 3, a ênfase da nossa leitura. O Natal é visto hoje como uma festa de muita luz, música e presentes. Porém, o primeiro Natal teve um pano de fundo bem diferente. Quando o anjo Gabriel foi a Nazaré comunicar a Maria que ela seria a mãe do Salvador, ela teve medo. As implicações para ela seriam muito graves. Quem acreditaria que sua gravidez era resultado de uma visita angelical e uma obra do Espírito Santo? Será que seus pais acreditariam nela? Será que José, seu noivo, acreditaria nessa história? A infidelidade de uma noiva era punida com a morte. José, por um tempo, não acreditou nessa história e resolveu abandoná-la secretamente. Quando Maria estava para dar à luz, o casal precisou fazer uma viagem longa rumo a Belém. Ali não havia lugar para eles na hospedaria. Fora dos holofotes e muito longe de qualquer cuidado, Maria deu à luz a Jesus e o deitou numa manjedoura. Oh, que disparidade! O Rei dos Reis não nasceu num palácio, mas numa gruta. Foi vestido não com púrpura, mas enfaixado em panos. Não foi presenteado pelo rei de seu povo, mas caçado para ser morto. Ainda criança, precisou buscar asilo no Egito para poupar sua vida. O profeta Isaías não consegue encontrar outra palavra para descrevê-lo senão essa: era desprezado e o mais rejeitado entre os homens. Aí então o nosso devocionário cada dia, para nossa reflexão, para pensarmos sobre
neste momento tão importante da história da humanidade. No mês que nós estamos, um mês em que comemoramos, simbolicamente, o Natal, o nascimento de Jesus Cristo, o Rei dos Reis, que nasceu numa manjedoura. Pense nisso. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Ele não tinha qualquer beleza ou majestade pra nos atrair. Nada havia em sua aparência para o desejarmos, mas rejeitado dentre os homens, ainda assim carregou nossas dores. O seu castigo nos traz paz e a esperança não se esvai. A oferta pela culpa Ele ofereceu pra satisfazer o Criador. Ele morreu pra que a sua luz em nós pudesse brilhar. O Filho do amor se entregou em nosso lugar. Mas rejeitado dentre os homens, ainda assim carregou nossas dores. O seu castigo nos traz paz e a esperança não se esvai. A oferta pela culpa Ele ofereceu pra satisfazer o Criador. Ele morreu pra que a sua luz em nós pudesse brilhar. O Filho do amor se entregou em nosso lugar. És o Cordeiro que pelos nossos pecados foi esmagado, sem dizer uma só palavra. Se entregou aos cravos, derramou sua vida até a morte, provando a ira amarga pra nos dar sua doce graça e nos fazer viver. La la la, la la la, la la la, la la la, la la la. E agora estamos no nosso momento de estudo da Palavra de Deus, nesse quadro, de teologia, abordando aí alguns temas importantíssimos da vida cristã, alguns temas importantíssimos da nosso crescimento espiritual, nosso crescimento de conhecimento da Palavra de Deus. O primeiro tema que nós abordamos aqui há um tempo atrás foi quem é Jesus? E na sequência
nós observamos para que Jesus veio ao mundo. Em terceiro tema foi como posso ser salvo. E quarto tema, como posso ter certeza de que fui salvo. São questionamentos que as pessoas às vezes se fazem, né, querendo encontrar uma resposta clara para isso. E a nossa intenção aqui é levá-lo juntamente conosco a refletir sobre esses temas tão importantes. Hoje, com um novo tema, né, o quinto tema então, que é a respeito da sua nova vida em Cristo. Afinal, o que muda a partir do momento que nós recebemos o Senhor Jesus como Senhor, como Salvador da nossa vida? E essas duas palavras são muito importantes. Senhor significa que Ele é que manda, né? Ele é que determina, Ele é que instrui, Ele que diz aí o norte para a nossa caminhada. E Salvador, Senhor e Salvador. Salvador é algo que todos nós precisamos e todos nós desejamos, né? Alguém que possa nos auxiliar, mudando aí o nosso quadro, a nossa realidade para uma realidade bem melhor. Quando o ser humano não tem um Salvador, ele vive então em uma situação muito complicada, né? Então hoje é a sua nova vida em Cristo. O que é que muda a partir do momento que Jesus é o Senhor e Salvador da nossa vida? Vamos orar antes da gente dar continuidade? Pai amado, nós te agradecemos por esse momento e te suplicamos que o Senhor nos faça compreender a Tua vontade, a Tua palavra, e nos dê compreensão para que nós possamos colocar em prática em nossa vida aquilo que estamos aprendendo aqui na Palavra de Deus. Em nome de Jesus que nós suplicamos. Amém. Então a vida cristã ela começa verdadeiramente quando compreendemos a nossa necessidade de perdão e arrependimento. Nos voltamos para Deus, entregando a nós mesmos pela fé a Jesus Cristo. E a Bíblia chama este evento de novo nascimento. É uma nova vida, um novo nascimento. A partir desse instante, o novo cristão, né, aquele que nasceu de novo, ele passa a ter um novo tipo de relacionamento com Deus e desfruta de uma série de bênçãos que Deus lhe preparou. Então, uma nova criação, uma nova vida, uma nova criação. Em Colossenses, capítulo 2, verso 13, e é interessante sempre que a gente tenha conosco aí a palavra de Deus, para que possamos ir anotando, né, confirmando, aprendendo juntos. Se você não tem a Bíblia contigo nesse momento, então anota num papelzinho aí as referências da passagem, né, bíblica, para depois você conferir. Então, em Colossenses capítulo 2, verso 13, vemos que todos nós estávamos mortos espiritualmente por causa de nossos pecados e que todo aquele que recebeu o perdão de Deus foi ressuscitado espiritualmente. Isso está lá em Colossenses capítulo 2 e versículo 13. Nós estamos também abrindo aqui a palavra de Deus para fazer a leitura de Colossenses 2, versículo 13, que diz da seguinte maneira: E a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com Ele, perdoando todos os nossos delitos. Então recebemos uma nova vida com Cristo Jesus, o perdão de Deus, né, sobre a nossa vida. Em 2 Coríntios, capítulo 5 e verso 17, a Bíblia nos afirma que se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. 2 Coríntios, capítulo 5, verso 17. Isso significa exatamente que temos uma nova vida quando começamos a seguir os ensinamentos de Jesus, os ensinamentos da Palavra de Deus. Uma nova vida. São novos conceitos, são novos princípios, uma nova instrução para a nossa caminhada
há uma renovação, né, aí que acontece por meio da palavra de Deus. Então, o Senhor nos dá uma nova criação, um novo nascimento. Que a Bíblia compara essa experiência com Cristo a um verdadeiro nascimento. Vamos ver em João 3:3. Diz assim a palavra de Deus: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Essas foram as palavras do próprio Senhor Jesus. Então, nascer de novo, essa experiência com Cristo, esse verdadeiro nascimento nos lábios de Jesus, é descrito como verdadeiramente um nascer de novo. Em verdade te digo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Jesus é quem fala isso e está registrado lá no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 3. Um novo nascimento, tudo novo, princípios novos, são conceitos novos, instruções novas para uma caminhada nova, para uma vida nova. Uma nova vida exige um novo relacionamento. Em Romanos, conforme Romanos capítulo 5, versículo 1, percebemos que este novo nascimento nos dá uma condição de vida que se caracteriza pela paz com Deus. Nossos pecados são perdoados e desfrutamos de uma intimidade harmoniosa com Deus, que é puramente santo. Então, na palavra de Deus, em Romanos capítulo 5, versículo de número 1, nós encontramos o texto da palavra de Deus da seguinte maneira: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. A paz com Deus, né, é o que todo ser humano deve almejar, né? Uma harmoniosa caminhada com Deus. Como é possível essa caminhada harmoniosa com Deus? Somente mediante a fé, justificados por Deus. Então, um novo nascimento, esse encontro real com o Senhor, nos faz ter paz com Deus. A mudança de conceitos, a mudança de princípios, agora adotando o conceito da palavra de Deus, o princípio da palavra de Deus, ouvindo a palavra de Deus e obedecendo a palavra de Deus. Eu costumo dizer que nós precisamos ler a palavra de Deus, olhar a nossa vida, o que está em desacordo com a palavra de Deus, e então tirar o que está em desacordo e colocar na nossa vida aquilo que a palavra de Deus nos orienta, aquilo que ela determina para nós. A carta também de Paulo aos Efésios, no capítulo 2, versículo 19, nós descobrimos que a partir de então começamos a fazer parte de uma família diferente. Lá em Efésios, capítulo 2, versículo 19, fala a respeito desta nova família. E o texto da palavra de Deus, Efésios 2,19, diz: assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus. Você já pensou? Você que teve um encontro real com Jesus Cristo, ou você que está caminhando nesse encontro com Jesus Cristo, né, está se deparando com a maravilha do Senhor Jesus, você fazendo parte da família de Deus. Família de Deus. Isso é algo extraordinário, né? Conforme o Evangelho de João, capítulo 1, verso 12, todo aquele que crê no Senhor Jesus, seguindo os seus ensinamentos, recebe o poder de ser feito o quê? Filho de Deus. Observe que interessante, todo aquele que crê no Senhor Jesus. Você crê no Senhor Jesus? Você segue os seus ensinamentos? Quando Jesus diz na palavra de Deus, faça isso, você faz? Quando na palavra de Deus você lê que não deve fazer determinada atitude, você elimina essa atitude da sua vida? O Espírito Santo de Deus nos dá aí poder para agir dessa maneira.
Então veja, em João, Evangelho de João, capítulo 1, verso 12, diz: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Veja só, todo aquele que crê no Senhor Jesus. Você crê no Senhor Jesus? Todo aquele que segue os ensinamentos de Jesus, você segue os ensinamentos de Jesus? Todos estes recebem o poder de serem feitos filhos de Deus e faz parte da família de Deus. Fazer parte da família de Deus. Crer no Senhor Jesus. E aí o que Jesus nos fala sobre as várias atitudes, né, da nossa vida? Em todas as atitudes da nossa vida, nós encontramos princípios da palavra de Deus para nortear o nosso comportamento. Seja um comportamento religioso, seja um comportamento dentro do nosso lar, seja um comportamento no nosso trabalho, seja um comportamento social, seja pensamentos, né, no nosso coração, desejos, anseios. Tudo isso a palavra de Deus tem ensinamento para nós. E nós, seguindo estes ensinamentos, nós somos... isso evidencia que somos da família de Deus. Então veja, nós observamos até aqui uma nova criação, ou seja, um novo nascimento, uma nova vida, um novo relacionamento com Deus. Então há um novo nascimento através de Jesus Cristo. Eu creio no Senhor Jesus como único Senhor e Salvador da minha vida. É só Ele, não há outro, não há nenhum outro nome, não há nenhuma outra pessoa, não há nenhum outra necessidade. É somente Jesus Cristo, único Senhor. Ele é que manda, Ele é que me ensina. O Senhor, a palavra de Deus, Jesus Cristo, Ele é quem nos ensina. Obviamente que nós observamos aqui a Trindade, né? Então, Pai, Filho e Espírito Santo. Então, o ensinamento da palavra de Deus deve ser absorvido pela minha vida. A minha conduta deve ser de um comprometimento com a palavra de Deus. Uma nova vida exige um novo relacionamento. E aí, uma nova liberdade. Então, conforme o ensinamento de Jesus, o pecado nos torna prisioneiros. Ficamos escravizados de nossas atitudes erradas. É isso que o próprio Jesus afirma no Evangelho de João, capítulo 8, verso 34. Ouça só a resposta que ele dá aos seus ouvintes que com ele discutiam sobre liberdade. Ele diz em João 8, 34 o seguinte: replicou-lhe Jesus: em verdade vos digo, todo o que comete pecado é escravo do pecado. Então veja, o pecado ele escraviza, o pecado ele amarra, o pecado ele prende. Né? Mas a Bíblia também ensina que quando fomos libertados do pecado, somos transformados em servos de Deus. Veja o que diz a palavra de Deus em Romanos 6, versículo 22. Eu vou ler. Agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Veja, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, temos o fruto para a santificação e a vida eterna. Vida eterna. Sabe o que significa? Uma vida que não acaba mais, não tem fim, é para sempre. E no Evangelho de João, capítulo 8, versículo 36, diz que: se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Se Jesus nos libertar da escravidão do pecado, verdadeiramente somos livres. Então é uma nova liberdade. Uma liberdade para não precisar atender todos os anseios do próprio coração. Você pode viver sem atender desesperadamente os anseios do próprio coração. Você pode estender a mão ao próximo, fazer algo sem esperar nada em troca e sentir prazer nisso.
né? Há um novo companheiro também nessa jornada. Em Ezequiel 36, Antigo Testamento, portanto, versículo 27, Deus fez uma promessa. Uma promessa. E ele disse: porei dentro de vós o meu espírito e farei que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observeis. Então veja que para aquele que entregou sua vida a Jesus, para aquele que reconhece Deus na sua vida, os mandamentos não são pesados. Os estatutos da palavra de Deus, os juízos da palavra de Deus não são pesados. Eles são desejáveis. Veja, porei dentro de vós o meu espírito. Aí temos um novo nascimento, uma nova vida, um novo relacionamento com Deus, tudo mais. E farei que andeis nos meus estatutos. Então, aquele que tem um novo nascimento, ele busca a vontade de Deus. Ele quer agradar a Deus que o salvou. Ele quer agradar a Deus que despertou, que desamarrou da escravidão, do pecado. Guardareis os meus juízos e os observeis, diz Ezequiel 36, 27. Então o ensinamento é muito claro. Aquele que ama a palavra de Deus, né? o servo de Deus, o filho de Deus, aquele que tem um novo nascimento, passou por um novo nascimento, ele ama a palavra de Deus. Ele deseja conhecer, ele deseja aprender, ele deseja ser mais parecido com aquele que o chamou, com aquele que o salvou. Ele quer ser mais parecido, né, com aquele santo, né? Procura acertar. Mas como assim acertar? Ele lê a Bíblia e então procura aplicar ela na sua vida. E assim ele vai acertando na vida. E na primeira carta de Paulo, escrita aos Coríntios, encontramos Paulo perguntando: será que vocês não sabem que o corpo de vocês é templo do Espírito Santo, que vive em vocês e lhes foi dado por Deus? Vocês não pertencem a vocês mesmos, mas a Deus. Você consegue compreender a intensidade disso? 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 19. Nós não pertencemos a nós mesmos. Em outras palavras, eu não sou dono do meu próprio nariz. Mesmo depois dos 18, mesmo depois dos 21 ou dos 25, eu não sou dono do meu próprio nariz. Eu sou filho de Deus. Eu tenho um novo nascimento, eu reconheci que preciso de Jesus Cristo na minha vida, eu reconheci que os princípios da palavra de Deus precisam ser absorvidos na minha vida, então eu vou me esforçar para que eu possa cumprir aqui a vontade de Deus na minha vida, uma vez que eu já tive esse encontro real com Jesus, uma vez que eu entendi que eu preciso de Jesus Cristo, e eu vou tomar consciência de que tudo que eu fizer na minha vida, eu tenho que levar em consideração que tem que agradar a Deus, porque a minha vida já não pertence mais a mim mesmo, ela foi comprada, e foi lá na cruz, foi derramado o sangue de Cristo para comprar a minha vida, para me fazer uma nova criatura, para me fazer para que eu tenha um novo nascimento, um novo relacionamento com Deus, uma nova liberdade. Essas são algumas das características da sua nova vida em Cristo. Eu não me pertenço mais a mim mesmo, né? Aliás, nós nunca pertencemos a nós mesmos. Quando não reconhecíamos a necessidade que temos de Deus na nossa vida, nós éramos escravos do pecado e fazíamos as coisas atendendo unicamente um desejo pessoal e egoísta. A partir do momento que o Senhor Jesus abriu os nossos olhos, que nos deu uma nova realidade de vida, nós percebemos que podemos viver sem ter que atender desesperadamente os desejos do próprio coração. Eu posso agir em benefício ao meu próximo e ter satisfação nisso também. Você viu, quando se torna um cristão, a pessoa recebe diversas bênçãos de Deus. Recebe o perdão dos pecados, torna-se uma nova pessoa,
tem comunhão com Deus, é adotada por Deus e recebe o Espírito Santo. São várias bênçãos que você recebe do Senhor. A partir do momento que você diz a Deus: Deus, eu me arrependo dos meus pecados, eu quero ter o Senhor na minha vida. E eu quero nesse instante te convidar, né? Se você tem essa compreensão de que a vida precisa ser diferente, se você tem a compreensão de que precisa mais de Deus, de que você precisa experimentar essa paz que vem do Senhor, que embora tudo ao redor esteja difícil, mas você no meio das dificuldades consegue encontrar paz em Deus. Você quer experimentar essa paz que não te deixa alienado, mas te deixa confiante de que alguém está cuidando de você. Eu quero te convidar a orar junto comigo nesse instante e dizer ao Senhor Jesus as palavras que eu também vou orar nesse instante. Diga a Ele: Senhor Deus, eu te agradeço por se revelar a mim, por deixar eu entender que Tu me ama. Senhor Deus, eu te agradeço por tornar claro a minha compreensão que o Senhor se preocupa comigo. Te agradeço, Senhor, por me mostrar que preciso do Senhor. Eu me arrependo, ó Deus, dos meus pecados. Eu me arrependo, ó Deus, das minhas atitudes erradas. Eu me arrependo, ó Deus, dos meus pensamentos errados. E eu te suplico, Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor me mostre a cada dia os passos que eu preciso dar em uma novidade de vida. Quais são as atitudes que eu preciso ter a cada dia? Me ajuda, Senhor, a compreender melhor a Tua palavra. Me ajuda, Senhor, a tirar da minha vida aquilo que está errado e a colocar na minha vida aquilo que a Tua palavra me ensina. Eu me rendo diante do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. E vamos caminhando então a cada semana, conhecendo um pouco mais do Senhor. Se você tomou essa decisão, conhecendo um pouco mais do Senhor Jesus, acompanhando aqui as nossas reflexões na Palavra de Deus, se você reconheceu que precisa mais de Deus, se você reconheceu que há coisas na vida que precisam ser abandonadas e um apego maior a Deus precisa ser real na tua vida, nós vamos continuar então nos próximos estudos aí observando sobre esse novo compromisso com Deus. Como que é esse novo compromisso? A nossa vida passa a ter um novo propósito, Há algumas diferenças que acontecem aí na nossa vida a partir desse compromisso. Mantenha esse compromisso com Deus. Certamente a tua vida vai ser bem melhor. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Você acabou de ouvir o programa Sintonia com Deus, transmitido todas as quintas e sábados, sempre às 19 horas. Obrigada pela sua sintonia e até a próxima programação. E é isso aí, programação fica por aqui, mas a sintonia com Deus, essa precisa permanecer todos os dias e em todo lugar. Leia a sua Bíblia, ore ao Senhor, fique sempre sintonizado com Deus,
e até a próxima programação, se Deus assim nos permitir. Fique com Deus e até lá!